Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso ambiente virtual, dando continuidade aí no nosso assunto Excel. Bem, como vocês podem ver, a minha planilha, né, o meu documento Excel já está aberto. Esse arquivo aqui vocês ainda não possuem. Caso vocês queiram aí acompanhar exatamente com esse conteúdo, vocês podem dar um pause nesse vídeo agora, copiar essa matéria, copiar essa pequena planilha que eu coloquei aqui, para fazermos juntos aí a formatação e a configuração desse documento, ok? Bem, galera, inicialmente nós vamos falar aí sobre a formatação, tá, da nossa planilha. Levando em consideração que a gente já aprendeu Word, fica muito mais fácil aí da gente falar sobre formatação, até porque muitas coisas serão herdadas do Word, tá? Muita coisa que a gente viu no Word também serve para o Excel. É claro que tem algumas particularidades, algumas novidades que a gente vai falar na aula de hoje. Iniciando, galera, falando sobre as células, tá? Que aí seria efetivamente uma novidade, já que nós não trabalhávamos tanto com células no Word, apenas lá no nosso assunto de tabelas. Para que a gente possa aí destacar as nossas células, interessante na formatação é a gente colorir, tá? A gente colorir as células. Sempre é interessante destacar aí o título, né, ou os títulos do conteúdo existente na planilha. Então é legal aí você selecionar, você pode clicar e arrastar sem problema algum e colorir aí as células, tá? Você pode aumentar as células conforme a necessidade aí de tamanho, isso aí a gente já tinha falado, né? Sem problema algum. E podemos definir as cores clicando aqui no baldezinho de tinta que nós temos aqui no grupo fonte, tá? Ele tem o objetivo de colorir aí as células selecionadas. Então, se eu selecionei essa primeira linha, eu posso colorir todos esses ao mesmo tempo, tá? Não preciso fazer um por um, quadradinho por quadradinho. Eu posso simplesmente selecionar a linha toda, tá? E aí ficaria mais fácil. E aí você coloca uma cor mais forte aqui em cima, e embaixo você pode colocar uma mais fraquinha. Lembrando que é uma sugestão, é interessante você diferenciar para facilitar a leitura. Então normalmente eu coloco uma cor mais fraquinha embaixo, uma mais forte em cima, ou vice-versa, como queiram, só para a gente ter aí uma diferenciação, tá? Então aqui eu coloquei um verdinho mais claro e aqui um verdinho mais escuro, tá? Uma coisa que vocês vão perceber, e eu vou aproximar para vocês enxergarem, é que as linhas existentes aqui embaixo não tem mais aqui aonde eu colori, tá? E é comum que isso aconteça porque quando eu aplico cor, automaticamente essas linhas, que são linhas apenas limitadoras, basicamente para que a gente possa saber aí onde termina uma e onde começa a outra, elas somem, tá? Até porque essas linhas, galera, não aparecem na impressão. É importante vocês saberem disso para não se enrolarem aí, para não se espantarem no momento de imprimir. Essas linhazinhas, por mais que elas apareçam aqui, elas não aparecem na impressão, tá? Então, se eu colorir aí as células, automaticamente elas somem, porque na verdade elas só servem para orientação do usuário Excel, ou seja, da pessoa que está trabalhando no Excel, ela se orientar quanto ao espaço que ela tem para trabalhar nas células, beleza? E aí entra uma outra questão de formatação. Se eu quiser colocar as linhas, o que é o recomendável na maioria das vezes, eu vou selecionar a área onde eu desejo as linhas, e aí basicamente em todo o nosso conteúdo, e aí eu vou clicar aqui, ó, na ferramenta borda, tá vendo? Do lado do sublinhado eu tenho a borda. Eu vou clicar na setinha de opções para exibir as opções que eu tenho de borda e vou escolher, nesse caso, todas as bordas, tá vendo? Para vocês verem aí que agora todas têm linha, tá? Todas têm linha bonitinha para mim poder separar e diferenciar uma célula da outra, uma coluna da outra e uma linha da outra, tá? Então isso é importante aí, que a gente sempre crie bordas para impressão. Ainda que você não venha colorir, tá? Vitor, eu quero trabalhar com elas preto e branco. Se você, deixa eu voltar para vocês verem. Se você
trabalhar dessa forma que você der um comando de impressão, ó, você vai observar, está um pouquinho distante, mas dá para vocês verem aqui, ó, não tem linha e não tem coluna, não tem divisão, galera. Se você for imprimir nesse momento, você vai imprimir sem linha e sem coluna, sem as divisões de borda, tá? Aquela bordinha cinza, ela é apenas para orientação, ela não aparece na impressão. Vou tentar aproximar um pouquinho aqui, só para vocês verem, tá vendo? Não tem as linhazinhas que a gente vê lá no Excel. Então isso é importante a gente ressaltar, para que vocês não se espantem aí no momento da impressão. É necessário que você insira a borda, mesmo que você não venha colorir essa planilha, mesmo que seja em preto e branco, né, o seu trabalho, a impressão seja apenas uma impressão simples. É interessante que você coloque borda nas áreas que você deseja exibir, porque o restante vai sair totalmente liso, tá bom, galera? Então isso também é importante. Uma outra coisa importante, galera, que a gente precisa aprender aqui é o seguinte: digamos que eu fiz lá o meu trabalho, identifiquei aqui, tá o inverso aqui. Digamos que a gente tenha feito o trabalho e descobrimos que é necessário inserir mais linhas no nosso projeto, na nossa planilha. Entrou mais produtos e eu preciso inserir mais linhas. Como é que eu faço depois de criada? A forma mais fácil, tá? Vamos à técnica mais objetiva. Eu clico no número da linha que eu desejo. Então digamos que eu queira criar uma nova linha em branco a partir da linha 6. E aí simplesmente, galera, eu clico no desenho inserir. Observa que tem o texto inserir, que vai abrir o menu, e tem o desenho. A forma mais objetiva é essa. Clicou no número, clicou no desenho do inserir, ó, no bloquinho, pronto. Ó. Ele sempre vai criar de baixo para cima, tá? Observa que a sandália foi para 7 e a linha 6 agora está vaga, tá? Mesma coisa aconteceria se eu fizesse na 5, ó lá. A linha, o que estava na 5 desceu para 6 e a 5 agora está vaga. Então é sempre assim, ó, de baixo para cima, tá? E a mesma coisa sucede, galera, a mesma coisa acontece no caso de colunas, tá? Digamos que eu queira criar uma coluna, ele sempre vai criar daqui para cá, ó, da direita para a esquerda. Então se eu clicar aqui na coluna B e clicar em inserir, olha lá, ele vai criar uma nova coluna ao lado, ok? Desta maneira. A mesma coisa acontece caso você queira fazer a exclusão, galera. Sempre selecione a coluna ou a linha desejada e clique no desenho excluir e ele vai excluir a linha ou a coluna selecionada. Não tem mistério, tá? É importante que vocês saibam isso. E é simples, tá? Mas é importante que vocês saibam manusear a planilha dessa forma, porque vai existir alguns momentos que você já vai ter a planilha pronta e você precisa editá-la. E muitas das vezes no trabalho você vai pegar planilhas prontas e você precisa manusear, saber inserir e excluir dados a qualquer momento dessa planilha. Então por isso é importante esse tipo de comando, tá bom? Ele sempre vai estar aqui no grupinho células, tá? Uma outra coisa, galera, importante é o seguinte, ó, que nós aqui, no momento que nós estamos trabalhando no Excel, não temos acesso nem a cabeçalho, nem a rodapé, diferente do Word. No Word, se vocês forem puxar um pouquinho da lembrança de vocês aí, vocês vão lembrar que a gente trabalhou com cabeçalho e rodapé e dava para pré-visualizar. Ele ficava em corzinha cinza depois de editado, mas dava para ver ele lá em cima e o cabeçalho lá embaixo, tudo no mesmo documento. Aqui não, o modo que nós estamos vendo aqui não dá para ver cabeçalho e rodapé. Então nesse caso, para vermos o cabeçalho e o rodapé, nós vemos aqui, ó, nesse segundo modo de visualização chamado de layout da página, tá? Clicando nessa opção, ó, automaticamente nós vemos o cabeçalho, tá vendo? Clique para adicionar o cabeçalho e aqui sim nós trabalhamos o cabeçalho do nosso documento, ok? E aqui sim eu vou criar um cabeçalho só como exemplo. Vocês podem criar aí também uma planilha de vendas, tracinho, sapataria, tá? E aqui no canto eu vou colocar aqui alguns recursos automáticos só para a gente
ver como é que funciona, tá? Clicando aqui em ferramenta de cabeçalho e rodapé, eu tenho como colocar aqui, por exemplo, a data atual, tá vendo? Então eu vou clicar aqui na data atual, ele vai colocar um códigozinho de data. Peço que não leve em consideração a data, pois o meu relógio nesse momento está desconfigurado. Eu vou atualizá-lo logo assim que eu estiver conectado, tá? Que estou desconectado nesse momento da internet. Então, como vocês podem ver, olha lá, códigozinho de data. Quando você clica fora, ele já coloca a data do sistema. Como disse para vocês, ele está desconfigurada a minha data. Eu vou configurar logo, só para vocês entenderem que ele puxa a data do sistema, tá? E no cantinho direito eu poderia colocar qualquer outro recurso que nós temos aqui, ó. Então, como por exemplo, nome do arquivo, tá? Só como exemplo, ele vai colocar um código e arquivo. Cliquei fora lá, ele vai colocar o nome do arquivo, que nesse momento chama-se atividade Excel, tá? No caso de vocês, se você colocar essa opção, vai aparecer lá pasta 1, pasta 2, enfim. Pelo fato do arquivo não estar salvo, tá? Como meu arquivo já estava salvo, ele está puxando o nome já salvo do meu arquivo, tá bom? Tô colocando só como exemplo aqui para vocês verem, ok? Vou apagar esse nome do arquivo, vou deixar só a datinha ali como exemplo. E lá embaixo, pessoal, em rodapé, eu vou colocar lá em ferramenta de cabeçalho e rodapé e vou colocar o número de página. Como é uma página só, vou colocar número de página. Ele colocou esse códigozinho aqui chamado e-página, tá? E aí ele colocou o número da página corretamente aqui embaixo, ok? Se eu retornar agora para o modo normal, lá, observa que o cabeçalho e o rodapé não aparecem, tá, gente? Não se espantem caso você volte para o modo normal e não veja. Ele só aparece nesse segundo modo aqui, que é o modo layout da página, tá bom? E caso você queira pré-visualizar o arquivo pronto, através do comando arquivo imprimir, você vai ver aí o seu trabalho completo, tá? Tanto a planilhazinha, só desculpem aí que ficou um pouquinho embaçado porque está longe, tá? Data do arquivo, nome do arquivo, cabeçalho, e lá embaixo, ó, rodapé do arquivo, tá bom? Agora sim está pronto lá e devidamente formatado o nosso arquivo. Por último e não menos importante, galera, é sempre importante antes de você imprimir que você defina a margem correta do seu documento, que a gente já falou no Word. É o mesmo padrão, você define aí o espaçamento ou margem do seu documento. Orientação do arquivo, se você vai imprimir em retrato ou em paisagem, folha em pé ou folha deitada. Tamanho da folha, deixei aqui o tradicional, que é o A4. E aí nós temos um último recurso aqui interessante, que é o área da impressão. Se por acaso alguma dessas partes aqui da folha você não deseja imprimir, digamos que eu não queira imprimir esse valor total, ó, eu vou em área da impressão, definir a área da impressão. Deixa eu refazer aqui rapidinho. Eu vou selecionar, definir a área da impressão. Agora foi. Ao invés de deixar desmarcado, eu marquei. Seleciono todo mundo que você quer que deixe na impressão. E agora sim, ó, quando você der um comando imprimir, ó, você vai ver que o total não vai aparecer, por exemplo. Eu cortei a informação que estava no total, tá? E caso você queira deixar do modo tradicional, ou seja, todo mundo aqui for impresso normal, todo o conteúdo da planilha, você pode limpar a área da impressão e aí todo mundo volta a aparecer, tá? Um recurso bem importante. Caso você queira fazer um corte na planilha sem precisar deletar nada, só você escolher a parte a qual você deseja imprimir da sua planilha, tá bom? Olha lá, o valor total voltou aqui bonitinho, tá? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Fico muito feliz de estar com vocês em mais uma aula. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo. Recomendo que vocês continuem praticando. E na próxima aula a gente continua com mais conteúdo de Excel, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.